Entrevista do dia. Sempre um bate-papo diferente com quem entende do assunto. Pois é, amigos, estou hoje aqui no Tudo Azul Móvel, ao meu lado direito, Dr. Chris Jensen, ao meu lado esquerdo, a nossa querida Cristiaba, que vai nos ajudar na tradução desse grande advogado da Jensen & Associates. Olha, o Dr. Chris vem de uma família que trabalha há muitos e muitos anos, trabalhou muitos anos na área do direito, ele tem o direito no seu sangue, isso mesmo, e tem feito um trabalho muito legal para a comunidade brasileira na área de acidentes do trabalho, acidentes de automóvel, contratos na área de construção, olha aí, negócio na área de negócio, quantos negócios que nós fazemos sem um contrato. O Dr. Chris tem orientado a comunidade brasileira a fazer contratos para que não haja problemas nos seus negócios. Você, por exemplo, trabalhou e não recebeu, a Jensen & Associates pode te ajudar. Outro grande detalhe, Dr. Chris Jensen é um grande advogado, americano, competente, algo que a comunidade brasileira tem que realmente levar a sério e agradecer por termos um advogado nesse padrão ajudando a nossa comunidade. E aí você pode me dizer, poxa, mas eu não falo inglês, como é que eu vou me comunicar com o Dr. Chris Jensen? Você vai fazer igual eu faço. O meu inglês é ruim, mas eu recorro sempre à Cristiaba, que é assessora jurídica do Dr. Chris Jensen. Lá na Jensen & Associates agora tem o cantinho brasileiro. Você quer tomar um cafezinho brasileiro? Você vai na Jensen & Associates, resolve os seus problemas em todas as áreas jurídicas e ainda toma um cafezinho brasileiro. Pode conversar em português, porque a Cristiaba é brasileira. Então, não tem desculpa. Agora, na corte, você vai encontrar esse grande advogado, Dr. Chris Jensen. Dr. Chris, how are you, my friend? Good, bon dia. What a wonderful setup you've got here. You got like a tank here. We're inside this beautiful Winnebago. We have all this equipment. I'm very impressed. Oh, thank you, Dr. Chris. Cristiaba, bom dia, minha querida. Bom dia, Rogério. Bom dia, o pessoal, os ouvintes do programa Tudo Azul. Pois é, gente, nós vamos primeiramente falar rapidamente um pouquinho da vida do Dr. Chris Jensen. É americano, estudou aqui, lógico, aqui nos Estados Unidos, cursou grandes universidades por aqui. Então, eu quero mostrar um pouco do trabalho profissional do Dr. Chris Jensen. Dr. Chris, queria saber do senhor quando que o senhor, na sua juventude, despertou o interesse de seguir a área do direito. So, Christopher, when you were a young man, when you came about that you wanted to be a lawyer? Well, I grew up in a family with a very prominent lawyer, my dear departed dad, who was a World War II veteran. And I always knew, watching him with his files and watching him in court on occasion, he was a workers' comp lawyer, that I thought, that's a great profession, and I really admired my dad. He was probably the single most influential person in my life, other than my mother. And so I said, I think I want to be a lawyer. And that's when I went to BC, and then to BC Law, which at the time and still is one of the top 30 law firms, law schools in the country. So I said, I think that's a good profession, and I followed in my father's footsteps. Então, ele cresceu observando o pai dele ser um advogado ele trabalhava bastante com direitos do trabalhador. Ele sempre admirou o pai dele fazendo esse tipo de trabalho. E aí ele foi para o Boston College, né, que é uma das melhores universidades aqui dos Estados Unidos. Depois ele foi para Boston College Law, né, que é a parte que faz advocacia. E o pai dele foi uma pessoa muito importante na vida dele. E uma pessoa que, além da mãe dele, que teve um grande impacto. Então foi uma admiração pelo pai dele ser um excelente advogado que motivou ele a entrar na escola de direito. Pois é, a influência familiar ajudou o Dr. Chris a tomar essa decisão de seguir a mesma área
do pai e se tornar um grande advogado também. Dr. Chris Jensen, quando o senhor descobriu, por exemplo, a comunidade brasileira, é uma coisa interessante que eu tenho destacado sempre, é que o senhor aprendeu a respeitar a comunidade brasileira, a maneira como nós imigramos para aqui, que é muito diferente, né? Muito diferente da vida, do dia a dia do americano. Quando o senhor descobriu a comunidade brasileira? So, Christopher, you started working with the Brazilian community for about 7 years ago. Right. And how you developed this like to work with us Brazilians? Right. Well, first off, us Brazilians are a wonderful people, but they have legal problems just like everyone else. And what we saw was an underserved population that wasn't getting the proper amount of legal care and legal attention. So we decided to address that. Então, o que ele notou é que a comunidade brasileira é uma comunidade bastante trabalhadora e mais mal servida na área de direito e uma comunidade que necessita de bastante instrução quando a pessoa sai do Brasil, vem para cá e aqui é uma sociedade diferente, com leis diferentes. Então, nós levamos grande parte do nosso tempo informando gratuitamente a comunidade brasileira também. Aliás, doutor Chris, o senhor tem uma importância muito grande nesse trabalho de informar a comunidade brasileira, porque até pouco tempo atrás, a nossa comunidade tinha um problema sério. Ela não consultava um profissional, ela consultava uma pessoa que se passava como um entendido das leis e passava essas informações para a grande maioria de nós brasileiros. E, infelizmente, essas pessoas, mesmo tendo boas intenções, as informações não eram corretas. E agora a gente tem essa possibilidade de trabalhar com a Jensen & Associates, fazendo esse trabalho de informar as pessoas. E um grande detalhe que o senhor faz no escritório, que eu particularmente gosto muito, normalmente as pessoas que procuram a Jensen & Associates não pagam pelas consultas. Quer dizer, elas só vão pagar alguma coisa depois de fechado um acordo com o senhor. E nisso elas vão se informando e começam a perceber que, para que elas obtenham sucessos nos seus pleitos, elas vão ter que recorrer a um grande profissional. So we did not have the habit to consult professionals. We consult friends and people that call themselves professionals, but not a licensed professional like you. And this caused problems to us. So and now we have you, a person, an office, Jensen & Associates, give a free consultation. You talk with so many people. Yes. You and I both. Yes. Telling them, instructing them on what to do, and you only charge if the person become your client, and you do a lot of also casing contingency also. Right. Well, I've been practicing for 37 years, and we, over time, I've established my law firm right downtown Boston at 4 Liberty Square, so it's available to everyone. So with our Brazilian friends, we saw that they have some very serious legal problems. We have a very serious high level of care. So we said, why not bring that high level of Boston care, right, to our Brazilian friends, no matter where they are, in Framingham, Worcester, Everett, Malden, Boston, Revere, Chelsea, all over the place. So we've done that, and we're very pleased with the results of it, but we're also pleased with the friendships we've made with guys like this. Okay, so o Dr. Chris Jensen, ele tem um escritório dele por mais de 35 anos e nós atendemos o nosso escritório é um escritório do nível do centro de Boston, né? É um escritório respeitado em todos os tribunais do estado e também federal, mas ele atende clientes, às vezes nós vamos a Lynn, nós vamos a Malden, a Framingham, a Peabody, nós temos clientes... Chelsea, Revere. Chelsea, Revere, nós temos clientes em todos esses lugares
que nos visitam, às vezes nós vamos até eles. Então, e também nós desenvolvemos muitos amigos como você e temos um número muito grande de brasileiros satisfeitos com o nosso trabalho e tem sido um prazer trabalhar com a comunidade brasileira. So we try to make a very serious difference in these cases, and what I think some of our Brazilian clients are stunned to find out is the ramifications of the case. Let's talk about two of them. Go ahead. Ok, uma coisa que os brasileiros às vezes ficam surpresos é com as ramificações dos casos. Ele vai te dar um exemplo. Now, for example, in a criminal case, we recently successfully defended in the last year a guy who was being charged with a second offense OUAL, which is second offense drunk driving. Ok, então, por exemplo, teve um brasileiro que nosso cliente que ele foi acusado da segunda ofensa em beber e dirigir. Wow. To a citizen like me, if I get convicted of second offense, there's a 14-day sentence in jail, but I'm still here in the United States. Digamos, para ele, que nasceu aqui nos Estados Unidos, se ele for acusado e receber a sentença, ele não for defendido, não for liberado pelas cortes, ele vai passar 14 dias na prisão, para ele. But to someone who's undocumented, if they get convicted of a second offense drunk driving, they are subject to deportation out of the country back to Brazil. Então, agora, se eu for indocumentado e for considerado culpado pela corte, você pode ser deportado para o Brasil. So we won that case for our friend Jefferson, and we prevented his deportation. Now, a second major case involves a resident green card holder who fell 15 feet from a roof onto his face. Handsome guy, but he kind of crushed his face. Então, nós tivemos esse caso de que ele bebeu e dirigiu pela segunda vez, e primeiro nome do nosso cliente era Jefferson, e ele foi considerado inocente. Foi isso que salvou ele ficar aqui nos Estados Unidos. E também ele está dizendo, por exemplo, que ele tem um cliente que ele caiu de um telhado e bateu com o rosto no chão, né, no asfalto. So unfortunately, he has a brain injury now. He can't work at his old job as a painter, and we had to take that into account, and we were able to get him a $500,000 workers' compensation settlement within like 6 months to a year. Ok, então o que aconteceu nesse caso, o cliente ele bateu a cabeça, ele ficou machucado, ele corre com a vida dele tranquilamente, mas ele não é a mesma pessoa, ele não consegue trabalhar de pintor mais. E ele recebeu $500,000. So we're now involved in a superior court case for him against the third party looking for several $1 million. E agora ele já recebeu esses $500,000, ok. Agora o Dr. Jensen está na Corte Superior lutando para ele receber do General Contractor, né, de uma terceira pessoa, vários milhões de dólares de indenização. And the reason I tell you folks about this case is that effort is going to save his family's life and his life, because he can't support his family without that comp settlement and without the third party settlement. So we take that case very serious. That's why my shoulder's a little bit bowed, from the weight. But I gladly take that weight from our Brazilian friends. But it's a serious level of care. Então, essa pessoa, ele é casado, ele tem família, então ele tem a responsabilidade no ombro dele para sustentar agora essa família, porque ele é pai de família e ele não vai conseguir trabalhar mais. Então é uma grande responsabilidade, por isso que ele está um pouco corcunda. I noticed that you have a cross here, a crucifix here, and that strikes me as very important. And one of the things Jesus had, he had the weight of the world on his shoulders. Now, I'm not saying that I'm Jesus Christ, but sometimes I feel like I have the weight of the world on my shoulders. Ok, então ele notou que aqui no Tudo Azul Móvel tem um crucifixo ali que você colocou. Ele diz que Jesus carregou o peso do mundo nas costas dele, né? É claro que ele não é Jesus, mas ele carrega muita responsabilidade nas costas dele, defendendo os clientes dele. Pois é, por isso que realmente eu me tornei fã do trabalho do Dr. Chris Jensen. Dr. Chris, a gente tem uma responsabilidade
muito grande. Eu não sou um radialista, nem um apresentador de programa tradicional feito no rádio ou na televisão. Eu estou numa caminhada de aprendizado, mas a gente tem uma estrada de vida, de experiência, e eu considero hoje importantíssimo o seu trabalho, porque nós temos a possibilidade de conviver com um advogado no seu padrão. E um outro detalhe, que é o que as pessoas, e eu gostaria de deixar isso aqui para os nossos ouvintes bem claro, os custos do trabalho do Dr. Chris Jensen. Às vezes, em função de toda esse conhecimento, a estrutura que ele tem, se eu for no escritório lá em Boston, a área, o local, né, você pode achar que o Dr. Chris Jensen é um advogado caro. Olha, lê do engano. É impressionante. E se você colocar na ponta do lápis, você vai ver que os preços praticados hoje pelo Dr. Chris Jensen junto à comunidade brasileira são os menores preços do mercado. Isso é interessante, porque, e é isso a minha intenção hoje, mostrar para você que acompanha o Tudo Azul Móvel, que nós temos um advogado de primeira linha trabalhando com custos normais de mercado e até mais baixos que os custos que a gente encontra girando principalmente na comunidade brasileira. O que acontece? Quando você vai tendo mais opções, é a lei da oferta e da procura. Quando você tem mais profissionais para lhe oferecer um trabalho, isso é bom para todos, porque vai melhorando o nível desses profissionais. E é esse, hoje, o grande momento da comunidade brasileira, uma comunidade que cresce e que também passa a ser olhado por profissionais americanos que têm interesse de trabalhar junto a nós. Então, é o que você precisa entender e dar valor a isso, dar valor que hoje nós temos possibilidades na área jurídica, nós temos o Dr. Chris Jensen, em outras áreas, temos profissionais americanos querendo prestar serviço para a nossa comunidade. Bom, Dr. Chris Jensen, o senhor tem comentado muito de questões relacionadas a seguros, as dificuldades com as seguradoras, porque fazer seguro, qualquer tipo de seguro, é muito fácil. Fazer é fácil. O difícil é na hora que você tem um problema e precisa receber. O senhor tem enfrentado uma luta dura contra as seguradoras, né, doutor? So Christopher, so you an expert, you are a super lawyer. O Dr. Jensen, ele está entre os 3% melhores advogados aqui do estado de Massachusetts. Então é esse o nível de serviço que nossos amigos brasileiros irão ter. Mas you are an expert negotiating with insurance company. Roger, would like you to talk about insurance companies in general, including life insurance companies. Well, I have a very negative opinion of life insurance companies because I'm currently representing a wonderful widow who is Brazilian Portuguese speaking, doesn't know what's going on, and she's been denied by a life insurance company locally who says that her dear deceased husband somehow withheld evidence from them about his medical condition. Então, vamos começar por seguradoras de seguros de vida, né? Ok. Ele está muito decepcionado com as seguradoras, uma específica que está vendendo muito seguro para brasileiros aqui, e ele tem uma cliente que ela comprou o seguro de vida, o marido comprou, e quando ele veio a falecer, a seguradora se recusa a pagar o seguro de vida do marido dela. Uau. So the worst part is that this poor woman and her husband, about a year ago when they took out the policy, they were entertained by the agent,
I'm trying not to say the insurance company. Ele tá coçando a língua para falar o nome da seguradora. And the insurance company adjuster came to the house. The agent was there, and they all spoke Portuguese. And they said, "Oh, don't worry about that. Just, sign here, sign there. You don't need to understand what this says. I'm Brazilian. I'm telling you what it says." Ok, então o vendedor foi na casa da pessoa, explicou, o contrato do seguro de vida é mais ou menos 80 e poucas páginas. Ela falou, você não precisa ler, eu vou dizer onde você tem que assinar e tal, eu mesmo traduzo para você. E a mulher e a cliente foi seguindo as instruções do vendedor. So they take out the policy about a year and a half ago. He then dies of COVID-19. Então, o marido comprou uma, a esposa comprou outra, e o marido veio a falecer. Eles compraram esse seguro há 1 ano e meio atrás. He signed an application he never understood, nor did his wife. Ele faleceu de COVID e ele assinou um documento de 84 páginas que ele não sabia na verdade o que estava assinando. Now the insurer won't pay the $100,000 policy because they're saying you violated the contract that you never understood that was in English. Agora a seguradora está dizendo que eles violaram o contrato de 84 páginas, que eles nunca leram e não sabem o que estava escrito ali. So, being Irish, when I saw that situation and saw this poor widow, that got my dander up. Aí, ele ficou nervoso com esse caso. Ele é descendente de irlandês e quando ele vê essa mulher, essa viúva sofrendo, a cabeça dele ficou quente. So we are in the process of prosecuting her claim and pursuing it against this insurance company. And we intend to bring fire and brimstone down upon their evil house. Ok. Então nós vamos mover, como é que se diz a expressão brasileira? Morros e montanhas, mas vamos conseguir que essa viúva receba o que é de direito dela. Can you tell I'm excited about it? I am. E ele vai para essa briga. That's how we make a difference in your listeners' lives. É assim que nós fazemos a diferença com os seus ouvintes que nos ligam. We have numerous other examples. Let me tell you one quick one, okay? Ele tem outros exemplos, ele vai dizer mais um para você. We had a workers' compensation case in which a guy who was in his 50s was an excellent fine carpenter who used the saw cutting machine all the time like this. He would push items through. Ok. Então nós temos um cliente, aliás, temos vários clientes, mas esse específico cliente, ele cortava madeira naquelas serras grandes, ele passava a tábua. So if you think of it, this is the wheel, this is the saw blade, and he's pushing the piece of wood through. Aí tem a lâmina e ele passava a madeira, né? He'll make cabinets, right? Correct. Ele fazia armário de cozinha, de casa. So he's pushing it through, and all of a sudden one of his friends says, "Hey, John." E o cruzeiro, como é que tá? Aí ele tava cortando com a mão ali, aí o cara falou, aí você viu o jogo do cruzeiro? Aí os dedos dele foi. He cut the tips of 2 fingers off. Aí 2 dedos foram cortados. So his entire business, his skills were ruined, yet the insurance company wanted to return him to work to a much lesser position to see if he couldn't do some work. A história com esse cliente é que a seguradora queria que ele, claro, ficou sem a metade dos 2 dedos, mas a seguradora queria que ele voltasse a trabalhar no que ele fazia. Primeiro que ele tinha um trauma de serra, né? And his employer wanted him to come back too, so he wouldn't have to pay higher insurance premiums. Aí o patrão queria trazer ele para trabalhar também por um tempo, depois ia mandar ele embora, né? Era só para o seguro dele não aumentar, né? So we litigated that case in the Workers' Compensation Board, and we forced the insurance company to settle out his case for over $150,000. Não, nós fizemos o seguinte, nós fizemos o litígio envolvendo a Secretaria do Trabalho, ele levou $150 mil por a metade desses 2 dedos, e ele, claro, foi trabalhar em outra profissão. And he's gone on to another profession. He's doing well now. But the reason I tell you that story is that everyone he knew, his employer, his friends at work, they were all saying, come on back, don't listen to that lawyer, the gringo, don't listen to him. It turns out our advice was right. So we give very
good advice. We give advice that people don't like sometimes, but we'll always give you the true story. Porque o patrão dele não queria que ele... era melhor que ele voltasse, não pegasse a indenização, voltasse, os amigos dele ligavam, volta a trabalhar. O nosso medo, ele voltava a trabalhar, ficava 3, 4 meses, depois ia ser mandado embora. Aí ele não tinha indenização e não tinha emprego. Então, o gringo aqui deu o melhor conselho para ele. Ele levou 150 mil. Se ele quisesse voltar a trabalhar depois e receber os 150, não tem problema nenhum. Here's the last part of the story. That insurance company, when they eventually came to try to settle it, said, why don't you just take $50,000 and go away? We said, why don't you make it $150,000? They said that'll never happen. A year later, it happened. Ok. Então, a primeira oferta da seguradora foi de $50 mil. É isso que nós vamos pagar e acabou. O Dr. Jensen falou, meu cliente merece 150. Ele falou, a seguradora falou, isso nunca vai acontecer. Mas, um ano depois, ele recebeu 150. O juiz determinou 150. 150. Muito Ok? bom. Ô, gente, é por isso, é muito bom bater um papo com o Dr. Chris Jensen. O problema dele é que ele é extremamente ocupado. Olha, para fazer essa gravação hoje, eu tive que sair da cama às 5h30 da manhã, porque era o tempo que nós tínhamos para poder trazer o Dr. Chris Jensen, mas é um prazer, porque é uma aula, né? Vou dar o telefone da Jensen da Associates, você pode falar no Cantinho Brasileiro com a Cristiaba, 617-755-0082. Dr. Chris Jensen, para fechar a nossa pequena entrevista de hoje, o senhor comentou sobre esse calhamaço de folhas, 84 folhas de um seguro de vida que a pessoa assinou, não preencheu, foi preenchido até pelo o representante da empresa. E como fazer no caso de contratos? Quantos contratos a gente assina relacionado ao seguro que tem esse calhamaço de folha com letrinhas miúdas? Qual a salvação nossa em relação a isso? So, você está dizendo, por exemplo, quando você vai comprar um negócio, quando Vou você fazer vai o próprio seguro. ou vou fazer o seguro. So, would you recommend, like with insurance, when you're going to sign documents to insurance company, or let's say you're going to sign documents when you're purchasing a business, what are your recommendation? There are so many hardworking Brazilian folks in this area. In fact, Massachusetts has like the second highest percentage of Brazilian immigrants in the country. Ok, então ele sabe que tem muitos brasileiros aqui no estado de Massachusetts. O Massachusetts é o segundo estado nos Estados Unidos com o maior número de brasileiros. And they're very hardworking, and many of them are very successful. Ok, então nós sabemos que o brasileiro ele é trabalhador e muitos de nós somos bem-sucedidos através do nosso trabalho. So here's the best advice I can give them. Ok, então esse é o conselho que eu vou dar aos brasileiros. Come to me and let me look at the contract, because I don't speak Portuguese. I speak the language of the law. And wouldn't you rather have someone who speaks the language of the law looking over this contract than trying to do it yourself? Então, ele está dizendo, deixa eu ler esse contrato. E muitas vezes ele lê gratuitamente. Às vezes, se você precisar de mudanças, ele vai cobrar para mudanças. Mas ele lê esses contratos. Então, ele entende a linguagem da lei. O advogado, ele fala a linguagem da lei. E é isso que você precisa quando você assina contratos. And hearkening back to that poor widow whom the life insurance company won't pay now, I say, if someone's coming to your kitchen table and they speak Portuguese and they're urging you, pushing you to try to sign this life insurance policy, bring it to a lawyer. Let them look at it first so that you understand it and you know what you're doing. Então, digamos, voltando ao exemplo dessa viúva, né, que a seguradora não quer pagar pelo falecimento do marido dela, o seguro de vida dele. Ele está dizendo, se você tem um contrato de 84 páginas, não é que o vendedor assine, não é muito. Ele não aconselha você a assinar algo que você não sabe o que está assinando. Isso pode dar problemas para você mais tarde. And the reason you want to do that is because your family's life is on the line. This guy's family is now in jeopardy because that insurance company is not paying the policy. Então, porque quando você assina documentos importantes como esse, tem um impacto na sua família, não é?
Então, por isso que vale a pena você ter uma pessoa do seu lado, como o Dr. Jensen, antes de assinar. Ô, gente, e isso é muito sério. Eu tenho um seguro, por exemplo, que beneficia a Neuzinha, né? A gente começa, eu passei de 60, tive problemas de saúde, eu quero que a Neuzinha tenha uma proteção. Mas quando a gente ouve esses casos, eu assinei o meu contrato sem ler nada. Quer dizer, a tranquilidade que eu tenho de ter feito o seguro começa a encher de pontos de interrogação. Será que eu assinei algo ali que na realidade eu não vou receber no futuro? Ela não vai receber se precisar? É realmente um detalhe simples que o Dr. Chris Jensen está colocando. Busca um advogado que vai te dar uma orientação em relação a isso. E eu volto na questão do custo, porque quando a gente pensa, vou buscar um advogado, ele vai me cobrar muito, teste o trabalho do Dr. Chris Jensen, isso que a Cris traduziu aqui, dizendo que você tem segurança e o custo disso não é alto. Você tem que testar, tem que primeiro perguntar, né? É melhor do que assinar algo sem saber o que você assinou. Pois é, gente, nós estamos chegando ao final dessa entrevista. Nós vamos falar várias vezes com o Dr. Chris Jensen. Nós estamos bolando uma série de depoimentos deles para colocar no Instagram, no YouTube, no Facebook Rogério Maria Braga, no Facebook do programa Tudo Azul. E por hoje gostaria de agradecer ao Dr. Chris. Chris, thank you very much. Thank you. My pleasure. You got a great setup here. You got a good assistant over there. Yeah. A Neuzinha aqui, a minha querida assistente, está aqui tirando fotografia, filmando. Cristiaba, você é um doce. Obrigado sempre me ajudando nas entrevistas com o Dr. Chris Jensen. Eu sou novo, eu ainda vou aprender o inglês de forma correta, mas é muito importante a sua tradução, até porque em questões técnicas também não fica dúvida alguma para o nosso ouvinte. Sim, eu traduzo da maneira que o brasileiro ele vai entender, não fica dúvida nenhuma. E se fica dúvida, a gente pergunta e pergunta. É muito importante que o cliente ele entenda o que ele está fazendo e fique satisfeito. 617-755-0082. Fale na Jensen Associates. Um abraço, gente, e até uma próxima.